Retomando a nossa ordem do dia, eu apregou o parecer da indicação número 10 de 2021, autor da indicação do Dr. Eduardo Machado, matéria proposta de emenda constitucional número 03 de 2021, que modifica os artigos 14, 27, 53, 102 e 105 da Constituição Federal para reforçar o Instituto da Imunidade Parlamentar. Palavras-chave da proposta de emenda constitucional: imunidade parlamentar, restrição da prisão em flagrante de parlamentares. Relator Dr. Aldo Arantes, da Comissão de Direito Constitucional. Dr. Aldo, muito obrigado pela presença. Estar com Vossa Excelência hoje, no dia que completamos 34 anos de aniversário da nossa Constituição, é sempre uma felicidade. A palavra é sua, Dr. Aldo. Emanuel, por favor, liberar... Só um minuto, doutor Aldo. O Emanuel vai liberar o seu microfone. Está liberado, pode falar. Liberado. Bom, boa noite, presidente Sidney Sanches, os demais membros da mesa, ao Sérgio Santana, e, enfim, a todos que participam dessa sessão. De fato, hoje é um dia importante, nós estamos comemorando 34 anos da Constituição brasileira, no momento em que essa Constituição tem sido atacada, em que há ameaças contra ela, ameaças de golpe, mas eu acho que a sociedade brasileira tem se unido em defesa da democracia, da Constituição, essa Constituição das mais avançadas do mundo. O nosso grande constitucionalista, Dalmo Dallari, sempre destacava a importância dessa Constituição. Portanto, esse registro desses 34 anos seria indispensável, particularmente tendo sido eu constituinte, mas mais do que isso, qualquer democrata tem que comemorar essa Constituição e o papel que ela exerce como fator estruturante da democracia brasileira e dos direitos econômicos e sociais nela incorporados. Pois bem, vamos tratar, então, da indicação 10 de 2021. Trata-se de um pedido de parecer da Comissão de Direito Constitucional do IAB sobre a PEC 3 de 21, que modifica os artigos 14, 27, 53, 102 e 105 da Constituição Federal. A PEC acresce ao parágrafo 14, ao artigo 14, parágrafo 9, a seguinte redação: as inexigibilidades previstas na lei complementar a que se refere o parágrafo 9 somente produzirão efeito com observância do grau de jurisdição. A emenda mais importante, todavia, se refere ao artigo 53 da Constituição, que estabelece de forma clara que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. A PEC propõe alterá-lo com a seguinte redação: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos, cabendo exclusivamente a responsabilização ético-parlamentar, ético-disciplinar, por procedimento incompatível com o decoro parlamentar. Altera também o parágrafo 1º do artigo 53, que estabelece que os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. A emenda dispõe que, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante por crime de infiançabilidade prevista na Constituição. No artigo 102, que trata das competências do Supremo Tribunal Federal, incorpora o inciso 3º, que aborda o julgamento do recurso extraordinário, a letra C, com a seguinte redação: as ações penais decididas em única instância pelo Supremo Tribunal Federal ou pelos tribunais superiores. E ao artigo 105, 2, que trata do julgamento de recurso ordinário, a PEC incorpora a letra D com a redação: as ações penais decididas em última instância pelos tribunais regionais federais ou tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios. Na justificativa da PEC, o autor, o deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, se refere ao fato de que a sociedade brasileira acompanhou com grave preocupação os recentes acontecimentos relativos à restrição
de membros desta Casa, afirmando mais ainda que foi decretada a prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira, PSL Rio de Janeiro, em razão de vídeo publicado pelo parlamentar em uma das redes sociais. É interessante destacar que ele não entra no conteúdo do vídeo, e esse é que é o problema. A justificativa destacou que os valores envolvidos neste e outros casos que envolvem a imunidade parlamentar são por demais caros ao regime democrático, para que atravessemos essa quadra sem propor o necessário burilamento das disposições constitucionais relativas ao tema, ressaltando que a ideia subjacente das imunidades consiste em instituir o regime jurídico garantidor da atuação independente dos congressistas, de sorte a neutralizar qualquer cerceamento ao livre exercício de seu mandato e as suas funções parlamentares, bem assim, inibir intervenções indevidas e indesejadas no seio das atividades congressuais. Cita uma série de juristas para fundamentar seu ponto de vista e afirma: não é à toa que a Constituição Federal de 88, democrática por excelência, considerou entre as prerrogativas dos parlamentares as imunidades materiais, artigo 53, caput, e formal, 53, parágrafo 2º, 3º, 4º e 15, para ressaltar que é disso que se trata a proposição. Ao analisar as alterações propostas, destaca que a modificação do artigo 53 tem por objetivo, além de reafirmar a indispensável imunidade material dos parlamentares, tornar expressa a excepcionalidade da responsabilização dos congressistas por suas opiniões, palavras e fotos, ao qual será tão somente de natureza ético-disciplinar em razão do procedimento incompatível com o decoro parlamentar. Parecer. A justificativa da PEC tem como referência a prisão do deputado federal Daniel Silveira para propor a emenda à Constituição, modificando as regras relacionadas ao Instituto da Imunidade Parlamentar. Assim, analisar a justeza ou não decisão adotada pelo Supremo contribui para jogar às luzes a melhor compreensão do que está em jogo. O Supremo Tribunal Federal julgou o deputado Daniel Silveira, acusado pela Procuradoria-Geral da República de coação no curso do processo, artigo 344 do Código Penal, incitando a animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo Tribunal Federal, e a tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União, sendo condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado, além da multa, além da perda do mandato e suspensão dos direitos políticos. O deputado foi preso em flagrante por divulgar vídeos com ofensas e ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal e por defender medidas antidemocráticas como esse. Essa questão acho relevante no debate desse problema, porque quando se propôs essa emenda, se levantou o argumento da defesa da Constituição, mas não entrou no mérito do conteúdo das questões que foram objeto, digamos assim, da criminalização e da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. O parlamentar foi condenado por tentativa de coação em processo judicial e pelo crime de tentar impedir o livre exercício dos poderes. A decisão do ministro Alexandre de Moraes se fundamenta no Código Penal, que incorporou um dispositivo para assegurar a defesa do Estado democrático de direito. A famigerada Lei de Segurança Nacional foi revogada e substituída pela Lei 14.197, de 1º de setembro de 2021, que estabelece os crimes contra o Estado democrático de direito, incorporados ao Código Penal. Entre os crimes contra instituições democráticas se destacam a abolição violenta do Estado democrático de direito, que fixa no artigo 359, tentar, com o emprego da violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena, reclusão de 4 a 8 anos, além de penas correspondentes à violência. Golpe de Estado, artigo 359-M, tentar impor por meio da violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Pena, reclusão de 4 anos a 12, além da pena correspondente à violência, dos crimes contra o funcionamento das instituições democráticas do processo eleitoral. Interrupção do processo eleitoral, artigo 359-N, impedir ou perturbar a eleição ou a aferição de seu resultado mediante violação indevida de mecanismo de segurança do sistema eletrônico de votação estabelecido pela Justiça Eleitoral, pena reclusão de 3 a 6 anos e multa. Violência política, artigo 359-P,
restringir, impedir ou dificultar, com o emprego da violência física, sexual ou psicológica, o exercício dos direitos políticos a qualquer pessoa, em razão do seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena, reclusão de 3 a 6 anos, além de multa e da pena correspondente à violência. O presidente da República sancionou a lei que revogou a Lei de Segurança Nacional, criada durante a ditadura militar, porém vetou vários artigos de relevante importância na defesa da democracia, entre eles o que previa até 5 anos de reclusão para quem cometesse o crime de comunicação enganosa em massa, ou seja, divulgação de fake news. Segundo Bolsonaro, a tipificação das fake news contraria o interesse público por não deixar claro a conduta seria objetivo de criminalização. Em sua base de justificação, afirmou que tratasse de uma redação genérica em quem seja dúvida se o crime seria continuado ou permanente, ou mesmo se haveria Tribunal da Verdade para definir o que deveria ser entendido por inverídico a ponto de constituir um crime punível. Na verdade, a tentativa de defender um absurdo que representa a fake news, ou seja, mentira, tentando exatamente iludir a consciência do povo. Também vetou o dispositivo que permitia aos partidos políticos, com representação no Congresso Nacional, promover ação privada subsidiária caso o Ministério Público não atuasse no prazo estabelecido por lei. O presidente barrou ainda o capítulo que tipificava como crime de atentado ao direito de manifestação, com pena que poderia chegar a 12 anos de reclusão. Para Bolsonaro, havia dificuldade para caracterizar o que viria a ser manifestação pacífica. Também vetou o inciso que aumentava a pena para militares envolvidos em crimes contra o Estado Democrático de Direito. Pelo projeto, eles estariam sujeitos à perda do posto de patente ou graduação. Vetou ainda outras 2 hipóteses de aumento de pena por crimes contra o Estado Democrático de Direito, se cometido com emprego de arma de fogo ou por servidor público. Os versos, na verdade, têm por objetivo blindar o presidente e seus apoiadores. Liberdade de expressão não é um direito absoluto. A condenação do deputado Daniel Silveira se relaciona, sobretudo, com a liberdade de expressão de parlamentares. Tanto assim que o presidente da República, ao indultá-lo, justificou a medida afirmando que o parlamento somente fez uso da sua liberdade de expressão. Assim, dispensável analisar os limites da liberdade de expressão. O artigo 3 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, sobre liberdade de pensamento e de expressão, estabelece que, 1, toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Este direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações de toda a natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou em qualquer outro processo de sua escolha. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores que devem ser expressamente fixadas em lei e ser necessárias para assegurar, 1, o respeito aos direitos à reputação das demais pessoas e a proteção à segurança nacional, à ordem pública, à saúde ou à moral pública, ou seja, há uma limitação da liberdade de expressão. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos também estabelece no seu artigo 19, parágrafo 1, que ninguém poderá ser molestado por suas opiniões. Toda pessoa terá o direito de liberdade de exprimir. Este direito inclui a liberdade de procurar, receber, difundir informações e ideias de qualquer natureza, independentemente de considerações de fronteiras, verbalmente por escrito, de forma impressa, artística ou de qualquer meio que se escolha. Parágrafo 3º. O exercício do direito previsto no 2º presente artigo implicará deveres e responsabilidades especiais. Consequentemente, poderá ser sujeito a certas restrições que devem, entretanto, ser expressamente previstas em lei e façam o necessário para assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas, proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde e a moral pública. E artigo 20. Será proibido, por lei, qualquer propaganda em favor da guerra. Será proibido, por lei, a apologia do ódio nacional, racial, religioso, que constitui incitamento à discriminação, à hostilidade ou à violência. Portanto, a Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ao lado de estabelecer a liberdade, fixa seus limites, deixando claro que ele não é absoluto. Por outro lado, a Constituição Federal dispõe no artigo 3º, inciso 4, promover o bem de todos
sem preconceitos de origem, raça, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. No artigo 5º, dispõe expressamente que a lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e às liberdades individuais. Analisando o artigo 53 da Constituição, o livro Comentário da Constituição Federal, da editora Saraiva, elaborado por Lênin Streck, Marcelo Capone e Diele Nunes, ressalta que a expressão qualquer de suas opiniões, palavras e votos, ressalta que ela reforça o entendimento de que a imunidade material abrange as esferas penal, civil, administrativa e política. E acrescenta. Mas isso não quer dizer que se possa invocar a prerrogativa do parlamentar que tenha feito pronunciamento dentro ou fora do parlamento em desconexão com o legislativo, com o mandato, desconexão com o mandato. A imunidade não é blindagem, seria um contrassenso que, em nome da democracia e a garantia da liberdade do exercício do mandato, viéssemos a entender que o parlamentar é acima de lei, podendo dizer qualquer coisa. No mesmo livro, Comentário sobre o artigo 5º, quarto, sobre a liberdade de pensamento, elaborado por Daniel Cimento, ele destaca a liberdade de expressão não é um direito absoluto, ressaltando que o direito não protege uma pessoa que, no interior de um cinema, grita fogo. Analisando os limites da liberdade de expressão, o ex-ministro Celso de Mello citou o artigo 5º, incisos 5 e 10 da Constituição, destacando a liberdade de palavra, expressão, relevante do direito à livre manifestação do pensamento, não se reveste de caráter absoluto. Inquérito 4435. Em seu artigo intitulado Pode-se, em nome da democracia, propor a sua extinção, os constitucionalistas Lênin Streck e Marcelo Capone afirmam qual é o limite da diferença do discurso do ódio, da contestação e das críticas à democracia, ou a Suprema Corte que detém institucionalmente a última palavra na democracia. E com relação ao fechamento do Congresso, deputados podem usar o direito de informação para falar contra a democracia, tudo é válido? Liberdade de expressão sem crítica aos contextos, sem considerar os atingidos como se parasse acima e além da história, parece um equívoco histórico, político, jurídico. E mais, palavras são atos. Em nome da liberdade de expressão, não se pode defender acabar com ela. Assim está vedado como condição de possibilidade de, em nome de uma suposta liberdade de expressão, alguém se volte exatamente contra as próprias bases do Estado Democrático de Direito. Isso está vedado sob pena de autodestruição. Já a Constituição de 88, em seu artigo 5º, inciso 10º, estabelece os limites à liberdade de expressão ao fixar. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização por qualquer dano material, moral, decorrente da sua violação. Assim, fica claro que a liberdade de expressão, mesmo para parlamentares, não é absoluta. Tem limites estabelecidos na Constituição e no Código Federal. Conclusão. A PEC 3, 2026, tem como objetivo fundamental alterar o artigo 53 da Constituição, que estabelece que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. E propõe alterá-lo para os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por qualquer de suas opiniões, palavras e votos, cabendo exclusivamente a responsabilização ético-disciplinar por procedimento incompatível com o decoro parlamentar. Tal proposta tem o evidente propósito de isentar de responsabilidade o parlamentar que atentar contra o Estado Democrático de Direito e as instituições republicanas, já que somente haveria responsabilização de caráter ético parlamentar contra o decoro. Isso equivale a dizer que os parlamentares, sob o falacioso argumento da absoluta liberdade de expressão, estariam livres para atacar o Estado Democrático de Direito, a democracia e as instituições. Assim, a questão que se coloca é: pode um parlamentar atentar contra o Estado Democrático de Direito? Evidentemente não pode. É crime. A questão-chave em relação ao vídeo do deputado é que ele coloca a democracia, ele ataca a democracia ao defender o AI-5 da ditadura militar, atacar o Supremo, ameaçar os ministros. Então, a atitude expressa um ataque ao núcleo básico da Constituição, o Estado Democrático de Direito e a democracia. Por outro lado, a PEC, ao limitar o alcance da responsabilização do parlamentar a questões ético-parlamentares, permite que o parlamentar ataque os fundamentos da Constituição de 88, ou seja, o Estado Democrático de Direito, sendo, portanto,
inconstitucional. A inconstitucionalidade se expressa também em face à ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição prevista no artigo 5º, inciso 35, a Constituição Federal vigente, que dispõe: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. O texto que se quer alterar, ao atribuir competência exclusiva aos parlamentares, afasta a possibilidade de apreciação do Poder Judiciário a quem cabe defender a democracia, os direitos fundamentais, bem como todas as violações de dispositivos constitucionais. Nesse caso, também ofende o sistema de freios e contrapesos inserido na Constituição Federal como núcleo essencial que permite o texto com os mecanismos de controle recíprocos. Neste caso, cumpre ao Poder Judiciário decidir diante da ofensa à lesão do direito de examinar condutas ofensivas ao Estado Democrático. Ademais, o artigo 53 reza que os parlamentares, desde a sua expedição do diploma, serão submetidos a julgamento supremo. Excluir o Poder Judiciário, nesse caso, configura ofensas à lei maior, inclusive o artigo 1º caput, que afirma como questão central o Estado Democrático de Direito. Propõe, portanto, que esse parecer, após sua discussão e aprovação da Comissão Constitucional e agora do Pleno do IAB, seja encaminhado ao presidente da Câmara, do Senado, às comissões de Constituição e Justiça e à presidência da República e ao Conselho da OAB. Então, finalizando, o que eu quero dizer é que, na verdade, longe de proteger o mandato parlamentar, quer dizer, essa tentativa de alteração da Constituição, quer dizer, permite que um parlamentar ataque a Constituição e ataque o Estado Democrático. E nesse dia, hoje, dia que nós estamos comemorando 34 anos, é bom lembrar que a formulação feita pelos Constituintes de 88 sobre a imunidade parlamentar era rigorosamente um instrumento de defesa da liberdade de pensamento do parlamentar, mas a liberdade de pensamento dentro dos marcos da Constituição, dentro dos marcos do Estado Democrático de Direito, e não utilizar, quer dizer, a liberdade de expressão para atacar, para desestabilizar a Constituição. Portanto, considero que essa proposta é inconstitucional e proponho aos conselheiros do IAB que acatem esse parecer e que se manifestem pela inconstitucionalidade da proposta. Muito obrigado, doutor Aldorante. A questão está claríssima. Enfim, eu proponho em discussão o parecer a primeira inscrita, a doutora Leila Bittencourt. Boa noite a todos, senhor presidente, caros colegas, prezado Aldo. Eu venho pedir aos meus colegas que aprovem por unanimidade, por aclamação, não é impedir que os colegas se manifestem, nem troquem ideias, que é sempre importante, mas que aprovem por aclamação o brilhantíssimo parecer. Aldo prova que ele não é só político, ele é jurista, ele é tudo o que nós podemos ter de bom aqui na casa. A trajetória dele, para aqueles que são mais jovens, que não sabem, começou secundarista em Goiânia e desenvolveu um trabalho, enfrentou a ditadura, enfim. E aqui ele mostra um parecer impecável do ponto de vista, além de escritor, de advogado, ele mostra a capacidade dele intelectual como jurista. Ele atacou todos os pontos do parecer, ele não deixou um ponto em albis. Todos os pontos foram atacados. Eu posso falar isso porque, na época do doutor Bonfim, ele me designou para fazer um parecer sobre essa matéria, então eu fui estudar como é que surgiram as imunidades, fui lá, não havia jurisprudência, não havia nada. Hoje nós temos uma ampla jurisprudência que já trata disso. E lá nos primórdios, na Inglaterra, todos estavam endividados, né? Século XVII, século XVI. Então, o adversário pedia prisão para que o parlamentar não fosse ao parlamento e depois soltava, para não aprovar ou desaprovar o que ele não queria. Daí nasce o Freedom of Arrest, que é com relação à prisão, e assim por diante. E eu não vou aqui perder
tomar o tempo dos senhores contando a história das imunidades parlamentares, mas o Aldo foi perfeito em todos os aspectos, sobretudo na questão da palavra e da opinião. Hoje já se entende aqui no Brasil que as imunidades elas devem passar pelo crivo do Poder Judiciário, em certos casos, porque cada caso é um caso. Nós não queremos restringir a prerrogativa do parlamentar, que é o quê? É poder exercer amplamente, com toda a liberdade, a representatividade, representar o cidadão, representar a todos nós. Entretanto, essa representação tem que ser somente no exercício do mandato parlamentar. Mesmo que ele esteja dentro da casa parlamentar, se ele age como um cidadão comum, por exemplo, como vimos recentemente, um parlamentar tocando no corpo de uma colega parlamentar, isso não é exercício do mandato. O povo não elege um parlamentar para tocar numa colega de parlamento. Isso tem outro nome, né? Então, hoje é preciso que o Poder Judiciário não seja afastado e seja examinado caso a caso. Todos esses casos aventados do Daniel Silveira, que o Aldo trouxe muito bem, eles precisaram passar pelo crivo do Poder Judiciário, outros tantos que virão, e no próximo ano nós teremos um período muito difícil com o parlamento tal qual foi escolhido, o parlamento que nós vamos ter que enfrentar em 2023. Não será fácil, né? Então, nós precisamos estar muito atentos para as imunidades parlamentares, sem deixar o Poder Judiciário de examinar, em alguns casos, quando eles extrapolem o exercício do parlamentar, aquilo para o qual ele foi escolhido. Então, todos os casos que ele diz são perfeitos, e há muitos outros, como esse que eu elenquei. Então, quando o parlamentar, dentro ou fora, ele age na prática de alguns delitos que nada têm a ver com o mandato parlamentar, é preciso muito cuidado. Todo cuidado é pouco. Por quê? Porque em tempos de ditadura eles podem plantar um falso flagrante, mas, por outro lado, ele pode extrapolar. Então, é isso. Eu resumi ao máximo, mas quero cumprimentar o Aldo pela figura que ele representa de integridade de parlamentar, é um exemplo para todos. Muito obrigado, doutora Leila Bittencourt. Doutor Santana. Senhor presidente, queria saudar a mesa, os nossos membros do Instituto no plenário físico, no plenário virtual. Bom, eu tenho que falar, Heriberto, não posso deixar de falar. Primeiro porque, por ser o presidente da Comissão de Direito Constitucional, participei do primoroso debate relacionado a esse parecer. Parecer muito bem elaborado pelo Aldo, que gerou, como a nossa querida Leila falou, uma série de argumentações importantes, inclusive salvaguardando a importância do trabalho e da atividade parlamentar. Agora, esse parecer ele seria muito mais simples se fosse colocado ali na telinha, e eu, lamentavelmente, eu assisti aquilo que o parlamentar falou em relação não só ao Supremo Tribunal Federal, como também aos seus integrantes. Aquele absurdo, aquele conjunto de absurdos, que não tem nada a ver com imunidade parlamentar. Então, o que nós temos aqui é um caso muito simples, ou seja, os sábios parlamentares, como Aldo, como Miro, como Bernardo Cabral, que ilustram essa casa e a Comissão de Direito Constitucional, eles foram muito simples. Vamos manter o texto de 88, porque o texto de 88 é o texto justamente de quem fez uma reflexão do que foi a perseguição dos parlamentares em 21 anos de ditadura, e não fazer um puxadinho em relação àquelas atrocidades que foram faladas naquele vídeo. Então, em síntese, é isso. Eu queria parabenizar o Aldo e recomendar também a aprovação do seu parecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sertão. Muito bem, parabéns. Não, afinal, nós temos dois inscritos. Doutor Ricardo Antônio Lucas Camargo, por favor, a palavra é sua. Emanuel, por favor, libera o microfone do doutor Ricardo. Bom, boa noite, em primeiro lugar. Saúdo a todos e todas, na pessoa do senhor presidente, e louvo também o trabalho do relator,
doutor Aldo Arantes, e devo dizer, a inconveniência desta proposta de emenda, para mim, é evidente. A inconveniência é evidente. Não preciso desenvolver mais do que foi dito, quer pelo doutor Aldo Arantes, quer pela doutora Leila Bittencourt. E eu acresceria, a inconstitucionalidade aqui está justamente no dado de que a imunidade parlamentar, ao cabo, traduz o quê? Ao mesmo tempo que ela traduz uma garantia do mandato, prerrogativa do legislativo, ela traduz também uma limitação ao próprio Poder Judiciário. E se ela limita um dos poderes, a ampliação desses limites ao outro poder, exacerbando uma espécie de blindagem, tornando o parlamentar praticamente um legibus solutus, como gostavam de dizer os meus professores, né, o livre dos laços da lei. Para mim, ela agride efetivamente o princípio da separação dos poderes, que é justamente uma das cláusulas pétreas, insuscetíveis de serem malferidas por emenda constitucional. E é justamente este o ponto que me leva a concluir pela presença tanto da inconveniência, que é um juízo que o legislativo faz, quanto da inconstitucionalidade. Portanto, eu somo aos pronunciamentos da doutora Leila, do doutor Sérgio, o meu voto em prol da aprovação do parecer, com esta declaração. Muito obrigado, doutor Ricardo. Passo a palavra agora à doutora Carmela. Emanuel, por favor. Então, boa noite a todas e todos, na pessoa do nosso presidente, Sidney Sanches. Eu gostaria de saudar, no dia em que nós comemoramos 34 anos da Constituição Federal, o relator Aldo Arantes, que reitera o compromisso do IAB na defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, porque a liberdade de expressão e a conduta do parlamentar não está acima da pedra fundamental que consolida todo o ordenamento jurídico brasileiro, que é a garantia do Estado Democrático de Direito. Ao mesmo tempo, é uma garantia da população da inafastabilidade do Poder Judiciário em analisar qualquer abuso de poder e desvio de finalidade dos atos que vierem a ser praticados, né? Portanto, a imunidade parlamentar não é absoluta, é relativa. Cumprimento, mais uma vez, a Comissão de Direito Constitucional, muito bem representada por esse trabalho, num dia tão importante para nós, que lutamos diariamente para que a Constituição seja uma Constituição viva. Muito obrigada. Obrigado, doutora Carmela. Doutor Folhena. Quero dar parabéns ao Aldo, parecer brilhante, estou de acordo, mas eu queria destacar um ponto. Essa PEC, ela é muito, muito, muito malvada. Por quê? Não só como o Aldo falou, ela protege o deputado que pratica crime, como o Daniel Silveira, mas, por outro lado, ela abre espaço para condenar deputados que lutam pela sociedade, como no caso do deputado Glauber, no embate com o presidente da Câmara. Por que digo isso? Que a redação da proposta diz o seguinte:
Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, cabendo exclusivamente a responsabilização ético-disciplinar por procedimento incompatível com o decoro parlamentar. Muito bem. Se essa for a redação que eles querem propor, o deputado Silveira pode fazer, ou qualquer outro deputado de tendência fascista, pode fazer o que bem quiser, ele vai ser submetido ao Conselho de Ética. Como eles têm maioria no Conselho de Ética, vai ser absolvido. Por outro lado, deputados que estão da minoria, que estão no enfrentamento, como no caso ilustrando do Glauber, porque o conceito de decoro parlamentar ele é muito sensível. Então, por exemplo, o embate do deputado Glauber com o presidente da Câmara foi considerado como quebra de decoro. Como o deputado Glauber não faz parte do bloco da maioria, vai ser julgado no Conselho de Ética por essa redação e vai ser cassado. E o mais grave, não há revisão judicial, porque como se trata de assunto interna corporis, o Poder Judiciário não vai poder intervir. Ou seja, essa emenda ela é muito pior do que nós estamos debatendo aqui. Eu só queria fazer esse destaque por causa disso e parabenizar o Aldo pelo seu parecer. Muito obrigado, doutor Folhena. Importante registro. Bom, eu me indago se é divergência, enfim, mas creio que não, né? Enfim, nem aqui, nem no nosso plenário virtual, em razão da manifestação e do claríssimo parecer e encaminhamento dado. Enfim, eu creio que o indicante também não tem nenhum comentário a fazer. Então, ou eu submeto a aclamação, enfim, e doutor Aldo, parabéns, né, pelo grande trabalho realizado, e o adiamento acabou gerando um simbolismo da votação do seu parecer, da sua lavra, de um assunto tão importante, tão sensível para a democracia brasileira, justamente no dia em que celebramos 34 anos da nossa Constituição Cidadã. Muito obrigado, doutor Aldo.